Mas quando eu digo aqui que nós devemos temer as autoridades, e esse medo prejudica a cada um de nós, esse medo das autoridades, e agora que Deus te encontrou, agora que você nasceu de novo, Deus ele vai lá e fala assim, bom, você vai ser meu filho. Então ele era um Deus que tem que ser temido, e continua tendo que ser temido por nós. Só que uma vez que você aceitou a Cristo, agora você é filho de Deus. Você é filho por adoção. Deus olhou para você e falou assim, ele não pode viver sozinho. Ele não tem condições. E aí você se entrega a Jesus, você nasce novamente, e agora aquele bebê está nas mãos de Deus. Deus vai cuidar de você. Como um pai cuida do filho. Por isso que ele vai te dar o caminho para você poder seguir, ele vai te dar às vezes correção, ele vai te dar instrução, para que você possa seguir o caminho correto. Sou pai, sou filho. Mas muitos, infelizmente, também têm essa posição. Eu sou filho de Deus, mas eu tenho medo do meu pai. Não existe um relacionamento tão forte. Por quê? Porque é uma questão de respeito. No Brasil, a gente tinha os pais nordestinos, pessoal de mais antigamente, que eu falo com meu filho com um olhar. Eu levanto a sobrancelha, já estou falando com ele, não preciso falar mais nada. E se eu levantar as duas sobrancelhas, já sai correndo, porque a cinta vai comer. Era assim que a coisa funcionava. Então existia um respeito, mas não existia um relacionamento, não existia um contato. Esse tipo de medo, esse tipo de temor, ele prejudica a gente. Deus é um Deus de relacionamento. Deus ele ia no jardim do Éden todos os dias e falava, Adão, vamos conversar. Deus é um Deus de relacionamento. Ele chega lá, depois da queda do homem, ele encontra em Enoque uma pessoa que ele podia andar com ele todos os dias. Esse tipo de medo poderá fazer com que você não deixe que Deus lhe trate como seu pai, e você, por uma questão de medo, muito menos tem uma relação de filho que tem acesso total ao pai. Você foi adotado, você é filho de Deus, você tem acesso a Deus, mas você continua tendo medo. Eu não vou lá na sala dele. E isso faz o que com a gente? Lá em João, 1 João, capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz assim, é um verso muito importante para vocês. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus, ele deixa bem claro, não existe dúvida no meu amor. Não existe temor. É aquele caso do marido e da mulher. Isso é importante também para os casais aqui. Você tem que confiar. Se o amor do casal não existe dúvida, você não vai ter temor. Um pode viajar, um pode ficar fora de casa, um pode ter os compromissos, um pode trabalhar, e o outro não vai ficar preocupado. Agora, se você tiver dúvida, o camarada está trabalhando, preocupado, a mulher está arrumando a louça e está ali desesperada, falando, onde será que está meu marido? E se vai estudar então, piorou. No amor não existe temor. E na relação com Deus, muito mais ainda, porque se você tiver alguma dúvida do amor de Deus com relação à sua salvação, o diabo faz a festa. Mas será que ele te ama mesmo? Aquela história do diabo falar, ele usou essa tática. Ele chega para Eva e fala, foi assim mesmo que Deus disse, querendo colocar dúvida no coração. Então a palavra de Deus aí em João, ele diz assim, no amor não existe medo. Porém, os covardes têm, primeiro, medo de não ser perdoado. Você já aceitou a Cristo, mas você acha que você fez alguma coisa errada e agora você fala, eu acho que eu não posso ser perdoado. Ele tem medo de não ter sido completamente perdoado, que é pior ainda. Ele fala, puxa, eu aceitei Jesus, ele me perdoou, mas eu fiz tanta coisa errada no passado. Será que ele perdoou mesmo? Esse será que ele perdoou mesmo faz com que você fique com o pé atrás. Quando você tem medo, você evita. Aquela história do menino chegava da rua, tomou banho e foi dormir. Fatal. Minha mãe já ia lá, o que está acontecendo? Me fala. E é assim que nós agimos. Nós temos medo, nós simplesmente evitamos a outra pessoa. Medo de não ter sido perdoado. E o pior ainda, medo de que você não será perdoado. A pessoa com medo, ela vive num trauma, ela vive assim, mas se eu fizer isso, será que Deus vai me perdoar?
Ela vive naquela situação. Medo, medo, medo. Ah, mas será que Deus me perdoa realmente? Isso acontece porque o medo das autoridades faz com você. Por medo, evita um contato maior com as autoridades e, por consequência, você diz: Jesus, eu te amo, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, portanto, Jesus, não se incomode comigo, não se preocupe. Eu vou fazer o melhor que eu puder fazer para não te incomodar. Você fica aí quietinho, você não precisa vir aqui comigo, eu vou fazer o melhor, por quê? Porque eu sei que se eu não fizer certo, o mal vai acontecer comigo. A gente na Bíblia dá o exemplo dos talentos. 3 receberam os talentos. 2 falaram: bom, eu tenho isso em minha mão, eu vou tratar de multiplicar. E aquele servo, que depois ao final é chamado de infiel, o que acontece com ele? Eu tive medo. Então o que eu fiz? Eu escondi o meu talento. Está aqui o teu talento, porque eu sei que o Senhor ceifa onde não plantou. Ele fala: mas se você sabia que eu era assim, por que você não fez? Ele fala o quê? Eu tive medo. Quantas pessoas hoje em dia estão na igreja, mas estão perdidos? Estão dentro da igreja, mas estão perdidos. Frequentam a casa do Pai e não conhecem o Pai. Não conversam com o Pai. Não entram na presença do Pai para ouvir a sua voz. Não se lançam no colo do Pai quando estão com medo ou passando por alguma dificuldade. Você pode ver, assim, famílias em que o pai é uma pessoa assim inacessível. Está lá quietinho, mas não vou perturbar ele. Porque ele está lá cuidando dos negócios dele. Só que você fica com essa mania de falar: eu não posso ir junto ao meu pai, que na hora que você tem a dor, na hora que você tem um problema, você não vai lá com o pai. Para que o pai vá lá e enxugue as lágrimas suas, para que ele te faça um carinho, para que ele te faça um conforto. Mas você prefere dizer o seguinte: eu vou fazer do meu jeito. Mas não ter um relacionamento pessoal com Jesus. Às vezes o que a gente faz? Pai e mãe, a criança cai. Com quem que ele vai pedir o beijinho? Para quem ele vai pedir o carinho? Mas você vai ver, muitas vezes, assim, aconteceu alguma coisa, vai na mãe. Ah, por que não vai no pai? O pai vai fazer assim, vai falar: some daqui, ou seja homem, ou homem não chora, ou isso, aquilo, outro, e a pessoa fica com essa ideia do pai e não se aproxima do pai. Ele não quer ter um relacionamento pessoal com Jesus. Então, te digo que você saberá quem é Jesus. Falando do Pai Celestial. Você vai trabalhar duro para Jesus. Porque você tem medo. Você fala: não, eu vou fazer tudo isso aqui porque eu tenho medo aqui. Mas eu não quero incomodar Jesus. Só que na realidade você não conhece Jesus. Para que você conheça uma pessoa, você tem que ter relacionamento com a pessoa. Você tem que ter contato com a pessoa. Você tem que chegar e poder deitar no colo do Pai e ficar ali recebendo um carinho. Você tem que poder chegar e falar assim: ah, onde você vai? Eu vou em tal lugar, eu vou com você. É duro quando você é pai e fala: filho, filha, vamos em tal lugar. Ah, não vou não. O que você vai fazer? Eu vou ficar assistindo televisão.